Olá, boa tarde, boa tarde para quem está aí no Brasil. Oi, Tairine, Maria Amélia, olha minha xará, Maria Amélia, que legal. Maria Letícia, várias Marias aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Oi, Ana, Marina, boa tarde, Suane, como é que vocês estão? De onde vocês estão falando aí? Que lugar do mundo? Me contem. Oi, Thaís, tudo bem? Ana, querida, Cristiana, Renata, Denise, esperando todo mundo entrar, todo mundo que pode, né? Oi, Bruna, Ariane, legal, que legal. Nossa, é tão difícil encontrar alguém com o meu nome. Já encontrei algumas charás na vida, mas foram poucas. Legal ver uma aqui. Perfeito. Eu tô fazendo essa live mais para conversar um pouquinho, não tem nada muito estabelecido, né? Mas eu tenho algumas coisas assim para trazer, tá? Boa noite para quem está na Europa, eu vi que tem gente aí da Irlanda, né? Lisboa também, já é boa noite, né? Legal, que legal. E eu vou começar então a falar as coisinhas que eu quero trazer aqui hoje, né? Eu esqueci de deixar o título da live, mas enfim, né? Vai ficar assim mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre as energias que a gente tá tendo, né, enfrentando, digamos assim, nesse momento. Vou falar sobre o equinócio que aconteceu hoje oficialmente, vou falar sobre algumas energias que estão bem fortes e bem ativas aí, vocês estão sentindo com certeza, e aí eu vou explicar o que elas estão causando na gente, né, o que a gente pode estar sentindo, e vocês vão se identificar com certeza, tá? E o mais importante, na verdade, a gente fazer uma meditação depois, coletiva aqui, todo mundo, para ancorar um pouco a energia, tá? Porque vocês devem estar sentindo aí que tá bem intenso, que tá bem estranho, que tá bem desafiador, né? Muita energia condensada. A gente tá com muita energia sendo transmutada mesmo dentro da gente, sabe? Então é importante a gente ter esse apoio, é importante a gente ancorar essa energia. E na verdade no fim de semana, né, eu senti essa inspiração, como se alguém tivesse me dito mesmo, né? E eu confio muito nisso. Eu não gosto de ficar falando, é porque os meus guias falaram, né? Não é muito o meu jeito, mas sim, eu fui intuída, né, convidada, digamos assim, a fazer, né, uma live pra gente ancorar a energia, pra gente falar um pouquinho, pra gente entender o que tá acontecendo, né, então ter consciência, conhecer as coisas, saber, é trazer luz pra nossa consciência, então luz é conhecimento, então quando a gente entende o que tá acontecendo, fica mais fácil lidar, né, e não é que a gente vai usar só pra justificar, então, eu tô assim porque, sei lá, Marte tá em quadratura com Saturno. Ok, eu dei um nome para isso. Só que ajuda a gente a entender também, né, o que está acontecendo lá em cima, que está espelhando dentro de mim e como que eu posso lidar da melhor forma com isso. Então é trazer a ferramenta também, tá? Então o intuito aqui é falar um pouquinho disso e como que a gente pode lidar, tá? Então me veio isso, de fazer essa live, de conversar aqui com vocês, mas antes eu queria dar alguns recados, né? Eu já vou dar os recados aqui no começo. E na verdade o primeiro não é nenhum recado, é uma reflexão, né? Porque para quem me acompanha aqui, viu que eu dei uma sumida aí de umas 2 semanas mais ou menos, e esse tempo foi muito importante para mim, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente já percebeu que todo mundo, né, meio que tá refém aí das redes sociais, né? A gente tá numa era em que a gente nunca esteve tão conectado e tão presente assim o tempo todo, né? Então eu vejo muitas pessoas ativas o tempo todo, disponíveis o tempo todo, sabe? Uma coisa assim que o tempo todo automaticamente a gente pega o celular. E a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque provavelmente vocês estão se sentindo ansiosos,
cansados, sobrecarregados. Quem está se sentindo assim? Fala aqui para mim que vocês estão sentindo um pouco essa energia, né? E o que a gente não percebe é que sim, tem muita movimentação maior acontecendo, eu vou falar um pouquinho dela aqui, mas também a gente está tendo muito essa troca com o aparelho ali, com as redes, na verdade com as telas, né? Então essa troca, né, como a inteligência artificial, a internet, né, até tanto no sentido físico da coisa, a energia eletromagnética do celular, as ondas, né, eletromagnéticas, elas serem muito agitadas, então ela entra em ressonância com as nossas ondas cerebrais e deixam as nossas ondas cerebrais mais rápidas, né? Então a gente fica nessa ânsia, nessa ansiedade, tá? Então tem a ver fisicamente falando, mensuravelmente falando, mas também porque a inteligência artificial, ela tem um ritmo muito rápido também. Então, se a gente parar para perceber, a gente tenta o tempo todo acompanhar o movimento da informação, né? Então, a gente quer estar o tempo todo ali, sabendo que alguém postou, que alguém respondeu, só que se a gente pensar, a gente é uma pessoa e a gente tá falando com 50, porque eu tô respondendo mensagem no WhatsApp, eu tô acompanhando 20 perfis ou mais, né? Mas a gente não sei lá, segue muitos perfis, né? E a gente tá o tempo todo conversando com essas pessoas, né? Por mais que às vezes seja uma via única, né? A pessoa tá te mandando alguma coisa, você tá ali disponível, né? E se a gente parar para pensar quantos contatos físicos a gente tem, se a gente pensar que os contatos nas redes, né, são contatos físicos reais, para pensar com quantas pessoas você tem troca todo dia. E se a gente pensar, cada pessoa que a gente troca na internet, pensa que ela é uma pessoa real, ela tem energia, ela tem as questões dela, ela tem as preocupações, e a gente tá trocando energia com essa pessoa, é como se a gente literalmente sentasse e conversasse com essas pessoas todo dia. Não cansa quando você vai num lugar cheio de gente, numa multidão? Foi uma percepção que eu tive ultimamente, que eu falei, nossa, é isso. Por isso que a gente fica tão cansado quando a gente fica no celular o tempo todo. Além da questão das ondas eletromagnéticas, é como se a gente estivesse conversando com essas pessoas, porque energeticamente a gente tá. O nosso campo tá em contato com o campo dessas pessoas. E aí existe toda essa troca. E essa troca, ela cansa, ela suga, porque é energia, né? E a energia, ela tem um limite, né? Ela é quantificável, né? Ou seja, eu acordo igual a bateria do celular. Eu acordo com aquele nível de bateria. Dependendo das trocas que eu vou fazendo durante o dia, a minha energia vai sendo sugada e vai sendo sugada. Então, começa a perceber. Se você falasse com as pessoas fisicamente, né, pessoalmente com essas pessoas, com quantas pessoas você fala durante o dia? Pensa nessas pessoas numa sala ali, todo mundo junto. Pensa você numa multidão, tá? Vai ficar salvo sim, fica tranquila, Renata. Pensa você numa multidão, tendo essas trocas com as pessoas o tempo todo. Vocês não se sentem cansados quando a gente vai no centro da cidade, né? Ou quando a gente vai num lugar que tem muita gente? Começa a perceber como as redes sociais, apesar de a gente estar distante fisicamente, a gente está muito aglomerado energeticamente, tá? Então, todas as preocupações, todas as questões das pessoas, elas começam a se interconectarem e a gente acaba se sentindo um pouco sugado. Eu comentei aqui semana passada e vou reiterar o convite para assistir aquele documentário do Netflix chamado O Dilema das Redes, tá? Ele é um alerta pra gente e eu vejo ele apenas com a pontinha do iceberg aí de tudo que está acontecendo que a gente não tem nem consciência, para a gente começar a perceber o quanto a gente é dominado pela inteligência artificial, né? Por algo que não é humano, né? E o quanto a gente está ali alimentando isso, né? E o quanto as pessoas por trás disso, que criaram isso, né? Qual era o interesse real delas? Então é importante, né? A gente está usando isso aqui para uma troca saudável, mas a gente sabe que em alguns momentos passa do saudável, né? A gente sabe que a gente fica cansado, a gente fica estressado, a gente fica ansioso e
muito por conta disso, é por conta do nosso nível de estresse, de ansiedade ao ficar o tempo todo conectado, tá? O nome do documentário é O Dilema das Redes, tem lá no Netflix, tá? Então comecem a perceber, gente, de verdade, eu tirei essas 2 semanas porque eu tava num ponto, né, antes disso, em que eu estava à beira de um colapso, né? Eu até falei disso num vídeo que eu gravei, que chama Síndrome do Impostor, porque eu estava fazendo muito e ainda não era o suficiente, e aquela sensação de peso, aquela sensação de autocobrança, aquela sensação de não tá bom, e aquela sensação de já focando no que tem que fazer, sem olhar para aquilo que eu já tinha feito, o tempo todo conectado, o tempo todo respondendo mensagem, postando, aquilo estava me drenando, a ponto do meu corpo começar a reclamar, tá? Então comecei a ter sintomas, assim, eu percebi que eu não estava bem, porque quando a gente está muito conectado com o nosso corpo, com a nossa energia, a gente começa a perceber quando passa do limite, né? A gente começa a ver. Eu não podia sentar na frente do computador que eu começava a ficar ansiosa. E aí eu comecei a perceber o gatilho. É isso que tá me deixando assim, né? Então, uma coisa é você tá, assim, num momento bem desafiador da sua vida, mas outra coisa é você perceber que você tá passando do ponto, né? Então, principalmente quem trabalha com computador, eu acho que hoje em dia quase todo mundo, né, fica o tempo inteiro na frente dele, começa a perceber, né, e começa a ver o que você pode fazer para diminuir isso. Então, é só uma dica que eu quero trazer aqui, bem de coração aberto mesmo, porque para mim fez diferença. E aí agora eu tô voltando, né, mas eu pretendo, assim, rever, sabe, de postar todo dia, de estar o tempo todo, porque não é saudável nem para mim, que tô aqui produzindo, nem para vocês que tem aquele medo de perder o conteúdo. Então eu prefiro aparecer quando eu tô bem, né? E assim, eu amo escrever, eu sempre faço post, só que eu percebo que ficar ali sentado na frente do computador o dia inteiro, ficar o tempo inteiro no celular, não é o que eu faço no celular. Vocês entendem? A gente sente prazer e é de propósito. Essa coisa de liberar substâncias no nosso cérebro é de propósito. A rede, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, eles foram concebidos para isso. Eles fazem a gente se sentir bem, né? Quimicamente falando. Só que percebe a ansiedade porque o seu corpo está pedindo movimento, o seu corpo está pedindo para você gastar energia. E senão você fica só na mente. Quando a gente está no celular, você fica só na mente, você está ali. A mente começa a ficar extremamente agitada e você não usa essa energia no seu corpo. Você não passa, você não vai descarregar isso. Então é importante todo dia você fazer uma caminhada, pelo menos, né? Quem faz exercício, ótimo, faça exercício. É o ideal, né? Fazer exercício, movimentar o corpo, mas pelo menos fazer uma caminhada, ter contato com a natureza sempre que possível. Se possível todo dia, se não pelo menos no fim de semana, descarregar, abraçar uma árvore, colocar o pé no chão. Então, assim, é muito sério isso, gente. É uma coisa, assim, que a gente precisa começar a pensar de verdade. E isso tem muito a ver, eu estava pensando também, estava refletindo, com a entrada do nodo norte em Gêmeos. Porque a gente estava, nesses últimos 2 anos, com o nodo em Câncer. Né? Então tava essa coisa muito emocional, questões familiares, olhar para o passado, ressignificar e blá blá blá, né? Então foi o que a gente viveu, meio que no panorama geral, né? Muitas pessoas trocando de carreira, porque tava no eixo, né, no do sul em Capricórnio, e agora com esse nodo norte entrando em Gêmeos, eu já percebi que o negócio vai pegar para essa questão das redes sociais, da ansiedade, de você ficar fazendo milhões de coisas o tempo todo, de você dispersar da sua mente, é muito uma questão mental. Então agora é a hora da gente olhar para o nosso mental, da gente cuidar da nossa sanidade mental, da nossa saúde mental. Isso é muito sério, isso é muito importante, né? Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente tem que começar a perceber que ela engloba tudo. Ela engloba você estar bem com você mesmo, sendo quem você é. E você está bem com o seu corpo, você está bem com a sua mente, você está bem com a sua alma. É tudo, né? A espiritualidade, ela é holística, ela engloba o todo, engloba tudo que a gente é. Engloba, inclusive, os nossos defeitos, entre aspas, as nossas sombras, aquilo que a gente tem dificuldade de lidar e aceitar, né? Espiritualidade não é ser santo. E a gente tem que parar de pensar, né, dessa forma, a gente tem que parar de olhar para as pessoas, né, por exemplo, a gente que trabalha com isso, como eu que estou aqui, imaginar que a gente é uma pessoa que está sempre bem, está sempre assim, né, então faz parte do nosso
da nossa experiência, né, aqui na Terra. Então, começar a perceber esse movimento, porque a gente tá sendo controlado, tá? Então, começar a ter consciência disso, deixar mais o celular de lado, ter dias, sabe? Ter momentos específicos, ó, vou pegar meu celular só tal horário para responder todo mundo, 2 vezes por dia. E no começo vai ser difícil, é uma droga, isso aqui é cigarro, gente. Comecem a perceber, isso é cigarro, você pega toda hora, é automático. Quanto mais você fica, mais você quer ficar, né? Então, isso tá fazendo a gente emburrecer, né? E não é emburrecer de ficar burro, mas de ignorar o resto da vida, ignorar o resto das coisas, ficar preso nisso e não ter energia para fazer coisas que façam bem pra gente de verdade. Porque se fizesse bem de verdade, ele até libera lá uma substância e você sente prazer quando você vê, né? Um novo post, uma pessoa que te respondeu, você fica ali momentaneamente, só que é rápido. E é esse o ponto. É tão rápido que você quer mais, que você quer mais, que você quer mais, tá? Então começa a perceber, quem fala assim, ah não, mas é fácil deixar, é porque nunca tentou, porque é muito desafiador, é muito desafiador. Então nessas 2 semanas eu fui tirando, né, o celular, fui ficando fazendo outras coisas e tal. O computador quase nem liguei, porque o meu problema é mais o computador, porque como eu trabalho nele, quando eu sentava ali a ansiedade já vinha. Eu ficava 1 hora, já estava travada as costas, já estava aquela coisa aqui no peito, eu precisava fazer outra coisa, né? Então eu quase nem fiquei, mas acabei usando um pouco o celular. Aí eu assisti o documentário, eu falei, não, eu vou ficar 2 dias com o celular desligado. E quem precisava falar comigo, tô off, sabe? E eu desliguei o celular. E foi uma experiência muito boa. Foi realmente assim, eu sei que nem todo mundo consegue, né? Mas eu me senti leve, eu me senti livre. No primeiro dia foi desafiador, sim, é meio automático você querer ver, você querer pegar. E depois que eu larguei mão, que eu realmente enfiei na minha cabeça que eu tava desligada, né? Tipo, o mundo lá tá em stand-by, tá esperando, né? Eu consegui aproveitar muito e me sentir mais leve, me sentir mais criativa, me sentir extremamente reconectada, sabe? Então foi muito interessante. Mas sim, senti saudade, eu gosto do que eu faço, então eu só queria deixar esse convite mesmo. Comecem a perceber, porque isso depende da gente criar uma nova sociedade, só que a era de aquário total. É a gente viver a tecnologia de uma maneira consciente. Caso contrário, a gente vai ser sugado para ela e a gente em pouco tempo vai ser controlado. A gente já é controlado, a gente só não percebe. Por quê? Porque ainda é a partir de recompensas. Então a gente está sendo recompensado, o nosso cérebro está recebendo ali o tempo todo e ele vai deixando porque tá gostosinho, né? Só que a gente precisa começar a perceber para onde isso está nos levando, né? Que informação a gente está consumindo, que responsabilidade a gente está assumindo com essas informações. Então às vezes a gente fica compartilhando coisas, sabe, que nem percebe, nem lê. Então é muito sério isso, né? E isso tem tudo a ver com a era de aquário, porque isso vai criar um novo modelo de sociedade e a gente não está percebendo que ele está sendo criado na nossa cara e a gente não está percebendo. E no momento que for o golpe final, a gente já não vai ter mais o que fazer, né? A gente já não vai conseguir pensar criticamente, porque a gente vai estar totalmente imerso naquela realidade, né? Nessa realidade que está sendo criada. Então, só para falar um pouquinho sobre isso, eu acho um tema bem importante e eu acho que a gente precisa começar a prestar mais atenção. Nos próximos 2 anos, vocês vão perceber muito essa questão da ansiedade, essa questão essa ânsia de consumir conteúdo, informação e trocas. Vai ter o lado luz sempre, né? Então, tem o lado positivo, né, disso tudo, de consumir informação. Vai ter muita gente fazendo curso, vai ter muita gente, a informação ela vai estar assim disponível para todo mundo. A questão é ter consciência e responsabilidade pela informação que você consome, né? Ter responsabilidade pelo que você compartilha também, né? Faça coisas que realmente espalhe informações boas, porque de informação negativa, que diminui, que rebaixa, a gente já tá cheio, né? Então pode ser sim também o momento da virada, né? A forma que a gente consome informação, pode ser que a gente escolha, porque a gente é o consumidor. Se a gente escolher não consumir mais informações negativas e a mídia perceber esse movimento de que o que dá mais retorno é positivo, são coisas boas, eles vão ter que mudar o paradigma deles, né? Então isso tá nas nossas mãos também, né? O que a gente consome, tá? Então vamos lá, gente. A Suane tá falando uma coisa aqui do documentário, né?
que as únicas indústrias que usam o termo usuários é justamente droga, né, e os softwares, né? Então nós somos usuários dessas redes. E olha só que engraçado pensar dessa forma, né? O usuário é aquele que é viciado, né? Então a gente literalmente está viciado. Nós somos viciados na rede, tá? E é de propósito. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Só de vocês estarem aqui. Então, assim, a gente está conversando sobre isso abertamente. Não é uma coisa assim, né, que nem da Inquisição, que a gente tem que fazer segredo. Mas a gente está usando, né? Querendo ou não, a gente está usando e está sendo usado aqui, né? A gente é o produto e o consumidor ao mesmo tempo. Então, precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, tá bom? E aí... a outra coisinha que eu queria falar, antes de começar a falar das energias, é do meu projeto novo, né, que eu tô trazendo agora aqui, com as minhas alunas, minhas pupilas, né, que eu gosto de chamar, dos meus cursos de Theta Healing, que eu fiz esse ano. Então, para dar um apoio para elas poderem, né, começar a dar esse pontapé, elas já estão atendendo, né, na verdade, elas já começaram desde que a gente fez o curso. E eu decidi também ajudar as pessoas que talvez não possam investir agora, ou não tenham, né, condições mesmo, né, de pagar por uma consulta de Theta Healing, que tem um valor, sim, às vezes um pouco mais alto, né? Então eu criei esse projeto com todo carinho, pensando em ajudar vocês, né? Tanto elas quanto vocês que estão aí do outro lado, justamente nesse momento que eu tô sentindo as pessoas mais ansiosas, eu tô sentindo que tá voltando muita coisa. Tudo que a gente tá vivenciando são coisas passadas, não tem nada novo. Vocês percebem isso também? Mesmo que às vezes tenha outra roupagem, mas vocês já perceberam o padrão, vocês já perceberam que é uma coisa que vocês vêm lidando a vida toda e que agora tá mais forte, parece até, porque é aquele aviso final, é aquele chamado, tipo, e aí, você vai resolver ou não? Você vai carregar isso a vida toda, você vai aguentar essa questão, você vai aguentar as situações que isso atrai na sua vida, o tipo de relacionamento, ou enfim, as questões financeiras que você tem por conta disso, por conta de crenças suas, por conta de uma visão da vida, por conta de traumas que você viveu, mas que não te definem mais. Então é isso que está acontecendo, a gente está sendo confrontado, né, com essas questões internas, e aí o mundo externo ele está só refletindo, ele está só fazendo o trabalho deles, que é mostrar para você o que você está criando, o que você está emanando, tá? Não tem como a gente achar que a gente é vítima mais, sabe? E também não é por mal. A gente não pode se sentir nem vítima, nem culpado, porque a gente alterna, né? Tipo, se eu não sou a vítima é porque a culpa é minha, né? Aí já fica nessa questão. Mas pensa numa criança que viu a vida de uma maneira um pouquinho distorcida. Então, sei lá, às vezes aconteceu alguma coisa ali e ela entendeu que ela não merecia aquilo naquele momento. Então, ela queria um presente, um brinquedo, não deu certo, ela falou assim, então é porque eu não mereço. E aí ela guardou no inconsciente dela que ela não merece nada. E ela vai pra vida com essa energia, ela vai pra vida com essa crença. E é essa crença, como se fosse um óculos que a gente coloca, que vai criar a nossa realidade. Então ela só vai atrair, ela só vai se interessar, ela só vai estar energeticamente compatível com pessoas que vão agir dessa forma com ela, né? E aí ela se sente vítima, ela acha que nunca dá certo, que ela não consegue nada, porque ela tem essa crença lá dentro, bem no fundinho do inconsciente, de que ela não merece. Então olha como as coisas são. E com o Theta Healing, né, que é só uma ferramenta, na verdade, uma ferramenta de cura, né, totalmente conectada com a energia mais pura que existe, que é a energia do Criador, a gente vai lá em segundos e pega essa crença e tira ela de você. E a gente realmente libera isso, né? E a pessoa sente a diferença na hora, né? Ela realmente sente aquilo acontecendo, ela já olha para a situação, ela já não se vê mais da mesma forma, né? Aí, ao mesmo tempo, a gente também já instala que ela é merecedora de tudo que mais maravilhoso exista e vai reforçando isso no inconsciente dela, né? Eu vejo o Theta Healing como uma espécie de hipnose, né? Ela é um pouco como se fosse uma hipnoterapia, só que eu vejo que o plus aí, né, o diferencial do Theta Healing é que a gente trabalha com uma energia espiritual. Então, sim, é uma terapia espiritual, digamos assim, né? A hipnose, ela fica muito na mente, muito no inconsciente, né? E o Theta Healing, ele mistura os dois. Então, eu gosto muito dessa técnica, eu confio, eu acredito, né? Eu tô aqui falando com vocês hoje com essa aparente naturalidade, porque foi com muito Theta Healing, né? Para limpar toda a timidez, todas as crenças de aparecer, de falar, de se expressar, tá?
Então eu recomendo realmente essa técnica, aproveitem essa oportunidade, porque elas estão tendo todo o meu apoio, eu estou ali por trás de tudo, estou dando todo o suporte para elas, né, e a gente treinou bastante, elas treinaram bastante entre si, então elas têm sim capacidade total para ajudar vocês, tá? Então eu já deixei ontem o perfil das meninas, né? Para quem sentir, então olha lá, sente, entra no perfil, fala, nossa, me conectei com ela, vou entrar em contato, vou combinar, porque realmente vocês não vão encontrar essa oportunidade, né? Tão fácil assim, tá? O valor é R$80 por uma sessão. E aproveitem de verdade para ir com essas questões que estão sendo trazidas à tona, porque tem um porquê, tem uma razão de estar aí sendo espelhado, né, e escancarado para a gente, tudo que a gente precisa lidar e trabalhar de uma vez por todas, tá? É o momento, tá? Não é um curso, tá? Alguém está perguntando onde tem informações do curso, você está falando de Theta Healing? Eu estou falando do atendimento, né, social que eu chamei, né, o atendimento social que eu estou fazendo com as minhas alunas, né, para ajudá-las e auxiliar vocês também. Então eu vou falar depois nos stories, deixando o contato delas, né, só para avisar quem sentir e quiser enfrentar mesmo essas questões. Pega um padrão que você está vivendo, pega uma sensação que você está sentindo, né, uma ansiedade, um desânimo, e vai olhar para isso, porque você vai se surpreender onde vai chegar. Tipo, você acha que é cansaço, mas aí você vai chegar numa situação que não tem nada a ver, né, aparentemente, mas que vai fazer essa sensação desaparecer, vai fazer você se sentir mais forte, mais ancorada, tá? Então, vale muito a pena, tá? Eu vou deixar depois o contato delas novamente, só para avisar desse novo projeto que eu tô. Daí toda semana eu vou divulgar, tá? Por enquanto eu não tenho muito prazo, assim, eu vou deixando, né, conforme for sentindo a necessidade, e aproveitem, porque então não sei quanto tempo, né, eu vou manter, porque na verdade depende delas, né? Quando elas falarem, para mim tá bom, né, eu não posso mais, eu não tenho mais disponibilidade, aí eu não vou poder mais divulgar aqui, porque daí não vou ter as meninas, né? Então aproveitem, tá bom? Eu atualmente não tô mais atendendo, né, com o Theta, estou focando, enfim, em outras coisas, então vale a pena aproveitar, porque é como se fosse um atendimento comigo indiretamente, né, porque são minhas pupilas, então toda a informação, toda a energia é muito alinhada com o que eu penso e acredito, tá bom? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre as energias para a gente poder fazer nossa meditação. Hoje a gente teve oficialmente o equinócio, né? Aí no Brasil foi às 10h30 e aqui na Europa, para mim foi 3h30, e daí tem que fazer a conta aí do fuso horário dependendo de onde você estiver, tá? Só que a gente tem que pensar que a gente vai ter diferença entre hemisférios. Então, quem está no hemisfério norte vai ser o equinócio de outono, tá? E quem está no hemisfério sul vai ser o equinócio de primavera, tá? Depois eu vou deixar, tá, as informações. Vai ser online, a consulta é online, é só combinar com elas, e o curso eu vou dar mais pro final do ano, eu acredito, tá, Marli? Depois eu falo mais sobre isso. Então, o equinócio, né? Aí para vocês, vou começar com vocês aí, né, que são a maioria que estão aí no Brasil, é o equinócio de primavera. É um momento de florescimento, é um momento de vocês saírem do casulo, né? Vocês passaram aí pelo casulo do inverno, então muito recolhimento, muitas questões internas, emocionais vindo à tona. E aí você vai florescer agora, você vai decidir o que fazer com tudo isso. Você vai decidir continuar guardando essas questões, ou você vai decidir deixar isso para trás e realmente se renovar, né? Como se fosse uma flor nova brotando na primavera. Então é interessante, né, se você tiver alguma questão aí, usar inclusive, né, o Theta Healing, alguma terapia, para você trabalhar essas questões que talvez sozinho você ainda não conseguiu, para que você possa realmente florescer, para que você possa, junto com a primavera, pensa que a natureza, ela é muito simbólica. A gente olha para fora e a gente vê as flores brotando novamente. Eu sei que no Brasil não é tão marcada a estação, né? Mas a gente tava no frio, né? Querendo ou não, tava friozinho, né? Então agora a gente vai perceber esse movimento. E pensa que é muito simbólico, é como se a natureza estivesse te convidando a fazer esse movimento com ela,
né? Então, se você olha para fora, tá tudo esquentando, tá tudo florescendo, a gente tá saindo de dentro, saindo daquela coisa mais protegida do frio, né? Então, percebe esse movimento, permita-se florescer. Então, é um momento que você precisa pensar em coisas novas, em projetos novos, o que você quer daqui para frente, momento de você ficar mais animado, mais animada, perceber as coisas belas da vida, porque olha as flores, né? As flores estão mostrando, a vida é bonita, tem beleza ao seu redor. Então, focar no que é bonito, focar no que é belo, focar no que você quer ver crescer daqui para frente, isso é florescer. Então, às vezes parece muito simbólico, né? Parece muito metafórico, mas é só você pensar o que é a flor, o que ela representa, né? Então, tudo isso tem a ver aí, né? Já para o hemisfério norte, e aqui eu falo porque é o meu movimento, eu já vou entrar na concha, então é o momento de desapegar, é o momento de você deixar as coisas irem, né, embora, aquilo que já não faz mais sentido, de você refletir mesmo, né, o que tá pesar na balança, isso aqui para os dois, tá, porque é a entrada do Sol em Libra, né, hoje, então pesar, colocar na balança, o que realmente faz sentido para mim, o que realmente importa na minha vida daqui para frente, olhar para os nossos relacionamentos. Será que eu tô dando demais? Será que eu tô dando de menos? Será que eu tô dizendo muito sim? Será que eu tô dizendo muito não? Né? E pesar mesmo, refletir, é reflexão, porque é um signo do elemento ar, então a gente vai estar assim mais mental, e aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não reforçar aquela ansiedade, porque para mim a ansiedade ela é mental, a gente sente ela no corpo, mas ela começa na mente, ela começa com o excesso de pensamentos, ela começa com a gente realmente ficar pensando tanto que aquilo vai para o corpo, que o corpo absorve aquela agilidade mental e aquela coisa meio desordenada, né, atirando para tudo quanto é lado, e ele começa a piscar, é um sinal vermelho do seu corpo, tipo, ó, você tá muito acelerado, você tá pensando muita coisa. Então, o que a gente faz, né, o melhor antídoto para ansiedade é gastar energia. Então, ou você vai fazer um exercício, ou você vai fazer uma caminhada, ou você vai meditar. Então, ou você silencia a mente, né? Mas eu percebo muito os dois. Não adianta silenciar a mente se a energia já está retida no corpo. Você vai ter que gastar aquela energia, porque senão você não consegue acalmar a mente, porque seu corpo está pedindo, gasta essa energia. E aí você precisa fazer alguma coisa a respeito, tá? Então, é esse momento que a gente está vivendo, né? E equinócio, se a gente pensar na origem da palavra, equi, né, vem de ecos, de igual, né? Então, é um momento em que dia e noite estão iguais, né? Nócio vem de nox, que é noite, então é o momento da gente encontrar o equilíbrio. E olha como tá ligado a simbologia de Libra. E aí vem a questão, né? A gente está sendo convidado a buscar o equilíbrio internamente. Se a gente ficar olhando para fora, se a gente ficar olhando para o mundo, se a gente ficar olhando o que está acontecendo, se a gente ficar olhando, mas o fulano fez isso para mim, mas tal coisa está acontecendo, você não está focando onde você consegue encontrar o equilíbrio, tá? Se a gente espera que o mundo de paz aconteça para que a gente possa se sentir em paz, a gente está no lugar errado, né? Porque o mundo é um reflexo do nosso mundo interior. E o que a gente está vendo no coletivo hoje é um reflexo do que a maioria sente, tá? Então não tem jeito, se a gente só vê violência, se a gente só vê coisas ruins, se a gente só vê as pessoas sendo e agindo de determinada maneira, é porque dentro da gente, a gente tá acreditando naquilo. Eu não acho necessariamente que a gente é da mesma forma, então a gente pode ver como espelho, mas não só como espelho, porque eu sou ruim, porque eu sou uma pessoa horrível, não, mas todo ser humano, ele tem uma parcela, assim, desse arquétipo dentro de si. A questão é que a gente julga o arquétipo, a gente julga o bom e o ruim e a gente fala, isso aqui não sou eu. Sabe aquela coisa do macaquinho? Você senta no seu rabo para falar do outro, né? Então a gente faz muito isso, mas não porque a gente quer ser assim, né? Então pensar que isso faz parte de ser humano. A questão é, o meu nível de consciência, ele vai sair do julgamento e ele vai estar tão conectado com a própria essência que ele não consegue mais agir dessa forma. E ele tem compaixão pelo outro que ainda não percebeu e está agindo dessa forma. Então, quem tem filhos ou quem tem contato com crianças, né? Você vê lá a criança batendo no coleguinha, fazendo um monte de coisa ruim, né, na nossa concepção. Você não vai julgar a criança, você não vai pensar que ela tem que agir diferente, ela é só uma criança.
E a gente tem que pensar que enquanto coletivo, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente está na infância da alma. A gente, enquanto ser humano, a gente ainda é uma criança. Né? Porque se a gente parar para pensar, só crianças estragam o brinquedo, só crianças brigam com coleguinha, sabendo que elas estão fazendo mal para elas mesmas. Então, só a criança, ela vai jogar a comida que ela está comendo fora, sendo que ela vai ficar sem. É o que a gente faz se a gente parar para pensar, porque a gente maltrata os animais, a natureza, as pessoas, né? E a gente destrói o planeta que a gente vive sem entender que eu estou prejudicando a mim mesmo, né? Então, isso é muito infantil. Então, a gente tem que pensar que no nível de alma, a gente sim ainda é infantil, a gente ainda é criança, né? Se a gente ficar tentando culpar o outro, olhar para o mal do outro, que o outro está fazendo, seja no nível pessoal ou coletivo, a gente não vai estar focando onde a gente pode realmente mudar, né? Onde a gente realmente pode encontrar esse equilíbrio que é dentro de nós, né? E eu percebo muito essa questão da dualidade, porque estando na terceira dimensão e a energia aqui tendo muita relação com a dualidade, a gente experimenta a vida pela dualidade, então eu só sei o que é bom pelo que aparentemente é ruim, eu só sei o que é quente pelo frio, né? E vice-versa, a gente fica o tempo todo pesando, pela comparação, né? Pela dualidade, pela comparação que a gente faz esse movimento. Eu percebo que essa questão do equilíbrio, ela vem pelo desequilíbrio. Então, quando a gente entra nessa parte, né, nessa fase aí, que a gente vai ser chamado a olhar e encontrar o equilíbrio, a gente vai atrair o quê? Todos os desequilíbrios que a gente não está assumindo dentro da gente, né? Então, se está acontecendo alguma questão nesse sentido, a nível pessoal, a nível coletivo, é porque a gente está sendo convidado a olhar para dentro e equilibrar dentro da gente essa energia, porque o externo ele vai ser apenas o reflexo, né? Sempre, não tem jeito. Então, observa de verdade o que na sua vida está desequilibrado, o que dentro de você talvez você não esteja conseguindo ver ou equilibrar. Né? Na nossa vida, a gente sempre vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio, né? Entre eu mesmo, o espaço que eu me dou na minha vida, o espaço que eu dou para o outro, né? Todas as projeções que a gente faz inconscientes, a gente nem percebe. Tudo isso vai começar a ser jogado mesmo, sabe? Escancarado, porque é como se fosse assim. Antigamente, eu acho que era mais sutil, né? E hoje em dia, tá ficando cada vez mais óbvio para que a gente perceba. Né? Porque pensa, quanto mais ocupado a gente fica, imagina, você já vira uma pessoa, sei lá, usando o celular na rua. Ela tá tão ocupada aqui, né, naquele mundinho dela, que ela não consegue ver o que tá ao redor dela. Então pode acontecer alguma coisa assim, sei lá, muito grande, ela não vai ver, se ela realmente estiver ali focada, né? E é muito como a gente tá ficando cada vez mais. A gente tá saindo muito do macro, né? E a gente tá ficando cada vez mais focando no micro, no mínimo. Só que a gente esquece do nosso redor. E aí o mundo, o universo, a vida, ela vem lembrar, ó, isso aqui você não tá olhando, isso aqui você tá totalmente desequilibrado. Então, se o mundo tá assim hoje, é porque ele tá só espelhando o desequilíbrio de cada um de nós, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode olhar pra gente, a gente pode olhar pra nossa parte e fazer o que for importante pra gente, o que eu consigo fazer. Então, assim, né, a gente fala, sei lá, de coisas muito grandiosas, muito mundiais. Mas eu tenho questões para resolver em relacionamentos na minha vida. Eu tenho alguém que lá eu não me dou muito bem e eu vivo em pé de guerra com essa pessoa, né? E a gente já percebeu que não adianta às vezes a gente trocar de amigo, trocar de trabalho, trocar de pessoa. Continua aparecendo alguém que vai ter aquela mesma questão, só muda o nome, muda o endereço, né? E quando a questão na família, aí você não tem como fugir. Você vai ter aquela questão com aquela pessoa e ela tá ali, ela tá esperando você ver aquilo de uma outra forma. Ela tá esperando você se ver de uma outra forma, né? De você acessar em você alguma coisa que você ainda não percebeu, que a sua alma ainda não viu, que talvez é o que ela veio aprender, né? Então a gente tá aqui para isso. E todo esse convite, ele está acontecendo e ele vai começar a ficar cada vez mais forte, então vai começar a realçar todas as questões, vai começar a vir à tona os nossos desequilíbrios para a gente colocar na balança novamente e reencontrar esse ponto.
tá? Então isso é muito forte nesse momento, com essa energia do Sol entrando em Libra, né? E aí, claro, para o hemisfério norte vai ser uma proposta, vai ser muito mais interna, de limpeza. Já para o hemisfério sul é um momento de florescer, mas às vezes o que impede você de florescer, né, de sair para o mundo, de mostrar o seu lado mais bonito, é esse medo, é essa questão que você não resolve. Então tem algo que tá ali emperrando também, tá? Outra questão, né, dentro dessa energia, a gente tá com Marte em Áries até janeiro, ele tá desde junho, e ele tá trazendo essa pressa, essa irritação, essa ansiedade, essa coisa de pra ontem, tem que ser pra ontem, tem que fazer milhões de coisas, essa ânsia muito grande tem a ver com esse aspecto. E ele ficou retrógrado agora em junho e vai até novembro, então vão ser 2 meses em que essa energia vai ficar muito internalizada. Então é como se fosse aquela coragem que a gente precisa para fazer as coisas, é como se fosse aquela energia, aquela vitalidade que a gente precisa, só que ela não tá para fora, ela tá para dentro, né? E aí o que vai acontecer? Pode trazer essa ansiedade, pode trazer todas essas questões que a gente tá falando aqui, né? E aí, para ajudar, ele tá fazendo um aspecto desafiador que é tipo uma pontinha, assim, como se fosse uma lança, sabe? Como se fosse uma ponta que cutuca a gente, com Saturno lá em Capricórnio, né? E esse aspecto exato vai ser segunda-feira, inclusive, só que depois vai ter outro ainda, até janeiro, né? Então é um processo, a gente tá vivendo um processo para a gente entender que as coisas têm o tempo certo de acontecer, que não adianta ter pressa, que não adianta se cobrar. Então pode trazer uma energia de peso, de autocobrança, de não tô fazendo o suficiente. Cuidado com essa armadilha. Isso vai até janeiro ainda, tá? Lá por fevereiro a gente começa a sentir menos o peso. Por isso que eu falei, sabendo o que tá acontecendo, você pode se preparar melhor. Então, tipo, quando vier aquele cansaço, quando vier aquela sensação de não tá fazendo o suficiente, para, respira e olha para o que você já fez, olha para quem você é, olha para as coisas que você tem, agradece, vai dar uma volta, vai fazer exercício. A gente precisa gastar energia. Essa energia, se ela ficar sendo acumulada, guardada, em algum momento a gente vai explodir. Em algum momento a gente vai falar o que não deve, em algum momento a gente vai se cortar, sofrer um acidente, às vezes leve, tá? Não tô falando que todo mundo vai sofrer acidente, mas é uma condição, é uma energia, né? Aquela energia, ela tá ali, né? Esperando. Em algum momento ela tem que, sabe, dar vazão. Então a gente fazendo isso conscientemente, a gente ajuda a lidar melhor com isso, para não ficar só na mente, para não ficar na ansiedade. O que a gente precisa? Gastar energia. Essa energia, ela está aí, ela vai continuar. Todo mundo vai sentir em menor ou maior grau, tá? Isso tá acontecendo com todo mundo. Eu aposto que vocês estão sentindo cansaço extremo. Eu aposto que vocês estão sentindo essa sensação de não estar fazendo o suficiente. Eu aposto que vocês estão sentindo vontade de jogar tudo pro alto. Às vezes vocês sentiram isso também? Nossa, eu pensei 1000 vezes, assim, se eu ia voltar, se eu era isso mesmo. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, isso tem a ver com lá, tá, então é isso. Porque eu sei que era uma coisa que ia me levar a agir impulsivamente, então cuidado com isso também, cuidado com agir impulsivamente, pensa 2 vezes antes de decidir alguma coisa, espera uns 2 dias para ver se é aquilo mesmo, inclusive, sei lá, mexer no cabelo, coisas parecem bobas, mas a gente está muito propenso a agir com impulsividade. Tá? E essa impulsividade, ela pode levar a gente a fazer coisas que muitas vezes não tem volta, né? Então terminar um relacionamento, brigar, sabe aquela discussão que termina, tipo, então é isso, tá, tchau, e depois se arrepende, depois não tem volta. Então começa a perceber esse movimento, tá? E descansa mais, mas também gasta e faz exercício, tá? Porque descansar e ficar no celular é a receita mais propensa a dar errado, porque daí você não tá mexendo no seu corpo, estou descansando, mas você tá ali com a mente mega agitada, você não tá descansando de fato. Descansar é diminuir o ritmo da mente, é ir ler um livro, é fazer alguma coisa mais offline, sabe, assistir um filme, uma coisa assim que faça a sua mente descansar também, né? O corpo, a gente tem uma tendência muito maior à inércia do corpo, né, mas a mente muito agitada, então descansar, às vezes fazer exercício
exercício é a melhor forma de descansar, porque seu corpo vai gastar toda a energia excedente e ele vai sentir realmente relaxado, e nesse relaxamento aí você descansa, porque aí você gastou energia em excesso, tá? Então realmente perceber, coloque prioridades para o seu dia e o resto você deixa de lado, não coloca 20 coisas para fazer, você não vai fazer, vai se sentir frustrado, tá? Então, realmente, não é o momento da gente fazer esses movimentos e cair nessas armadilhas. Então, isso é importante a gente lembrar, tá? Essa energia de excesso de cobrança, de pressa, de impulsividade, ela vai até janeiro, tá? Mas aí, em dezembro já melhora um pouquinho e em janeiro, Marte vai entrar em Touro e Saturno vai entrar em Aquário. Então, vai ser um outro movimento. Eles vão fazer esse mesmo aspecto, mas vai ser muito mais de lidar com os nossos apegos. A gente vai ser cutucado, a gente vai ser convidado, e aí podem surgir situações externas, né, sempre para mostrar o que está acontecendo dentro, a lidar com os nossos apegos, né, então desapegar, soltar pontos de vista muito rígidos, né, aí vai ser um outro movimento, né, então vai ter sim o mesmo choque ali, às vezes continuar nessa energia de cobrança, mas vai ser para a gente aprender a lidar com a nossa teimosia. Então eu vejo como uma energia bem diferente e um pouco melhor, tá? Mas como Marte em Touro, ele também explode, só que ele explode sob pressão, ele explode quando ele já excedeu o limite dele. Então pode acontecer ainda também, tá? Então só para avisar que ainda é uma coisa bem a longo prazo. E a última coisa que eu queria comentar é dessa questão que está acontecendo, né, que a gente está vendo, do fogo, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. A Neuza tá falando, né, que ela ficou doente, e eu tô vendo muitas pessoas ficando doentes, né, então eu também, inclusive, quando eu parei, foi porque eu senti que meu corpo deu uma diminuída no ritmo. Então, o que é a doença? A doença é o corpo te avisando, para, descansa, vai fazer outra coisa, muda o seu foco, ou porque você tá muito num pensamento repetitivo, né, então um padrão mental, ele leva a uma doença específica. É só vocês estudarem metafísica, né, da doença. Tem um livro da Cristina Cairo, muito bom, que se chama Linguagens do Corpo. Tem o da Louise Hay também, Você Pode Curar a Sua Vida. E sempre que tem alguma questão, você olha lá, você vai refletir, você vai ver que tem a ver. Então, padrões mentais, quando você fica muito focado, muito rígido naquele pensamento, você vai acabar levando essa questão para o seu corpo, porque a energia vai se acumulando ali. Então, se você acumula raiva, se você acumula mágoa, se você acumula rigidez mental, excesso de controle. Mas, em geral, quando a gente fica doente, e isso é um movimento que está acontecendo agora, porque é o seu corpo falando, descansa, para, diminui o ritmo. Agora é a hora de diminuir o ritmo, fazer as coisas pensadas, fazer aquilo que é essencial, focar no longo prazo e fazer pouco, mas fazer com constância, fazer com coração, fazer aquilo que realmente faz sentido e não ficar cumprindo demandas, né, e ficar totalmente esgotada, porque não adianta, isso não é uma corrida, a vida não é uma corrida, e se a gente sai correndo, é igual corrida de verdade, você acha que é uma corrida, então você começa ali naquele tiro, né, vai chegar na metade do caminho, você tá morta, exausta, seu corpo não aguenta, você vai cair dura no chão, né? Então você tem que ir aos poucos, você tem que ir dando um passo de cada vez, né? Porque se você sair correndo, uma hora seu corpo vai te avisar, você tá correndo demais, não vai aguentar, não vai ter força, não vai ter energia, né? Então prestar atenção em todo esse movimento, tá? Em relação ao fogo, né, que eu ia falar, a gente está tendo esses episódios, e isso é no mundo todo, né, não só no Brasil, de incêndios, de questões com fogo. Tem a ver com esse Marte aí que está em Áries. E eu vejo muito aí duas simbologias, tá? Tem o movimento, na verdade assim, a astrologia, a gente acha assim, o Marte lá em cima está influenciando a gente, por isso que está acontecendo tudo isso. Então a razão é o Marte. Não, o Marte e tudo que está acontecendo, os aspectos, ele espelha lá no céu o movimento que está acontecendo dentro da gente. Então é um espelhamento, é uma coisa assim, que não tem como saber quem veio primeiro, né? Então não é um que está influenciando o outro, eles estão mutuamente se espelhando, eles estão mostrando a energia que está agindo. Então como a gente não tem tanto essa percepção dentro da gente, né? Se a gente observa os planetas,
planeta, se a gente observa a natureza, né, até a questão do equinócio, mostrar as estações mudando, a gente percebe que esse movimento está acontecendo dentro da gente também, e a gente está sendo convidado a fluir nessa onda. Então você pode escolher não viver aquilo? Pode, mas pode ser que você acabe caindo nisso invariavelmente, não tem como fugir, né? Então é como se fosse assim, tá frio, não adianta você querer usar biquíni, tá frio lá fora, você pode até usar biquíni, mas você vai se queimar de frio, né? Tipo, vai ficar toda queimada, ou você vai ficar tremendo, pode até ter hipotermia e morrer. Então assim, vai acontecer, os movimentos, né, as estações, a gente não consegue dizer, agora eu quero que seja verão, né? Então é para espelhar, é para a gente olhar e entender, esse relógio está apontando isso, então agora eu sei que tal e tal coisa, né? Então a gente vê esse espelhamento. Então tem a ver, sim, mas é porque ele está mostrando que esse fogo todo acontecendo, e aí a gente olha para a simbologia do fogo. O fogo, ele representa transmutação. O fogo, ele é a energia espiritual. Tá? Então, se a gente pensar no fogo, ele é totalmente visível, mas ele não é palpável, a gente não consegue pegar o fogo. Então é esse fogo do espírito, né? Esse fogo que arde, esse fogo que dá vida, né? Fogo é energia. E aí a gente vê, né, essa energia de transmutação muito forte. A natureza, ela tá mostrando que a gente precisa transmutar, né? Mesmo que para isso ela precise se sacrificar. Muitas vezes ela tá transmutando a energia nossa, né? Ela tá transmutando toda a nossa raiva em excesso, toda a energia do fogo mesmo que a gente tem dentro da gente, né? Todo esse ódio que a gente tá vendo, tudo isso ela só tá espelhando. Olha o que vocês estão sentindo, né? É igual um vulcão em erupção, né? Ele só entra em erupção quando ele já tem energia em excesso, ele não consegue mais segurar aquilo lá dentro e aí ele extrapola, né? Ele vaza. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, se a gente olhar para fora, a gente vê o reflexo da gente mesmo. A gente vê o reflexo da nossa raiva, né? Que a gente vem guardando, que a gente vem sentindo. E eu percebo muito uma relação entre ansiedade e raiva, porque como é uma energia muito parecida, a gente confunde. Então a gente fica lá no celular, né? Fica ali alimentando aquela energia. Aquilo começa a crescer porque a energia do fogo é a mesma energia. Só que como a gente não sabe lidar com ela, a gente não vai lá, faz um exercício, medita, coloca o pé no chão e fica bem, né? E isso todo dia, porque é igual banho, a energia ela vai vir de novo. Então a gente precisa gastar e gastar e gastar. Se a gente não faz esse movimento, a gente começa a ficar raivoso, que é a energia acumulada. E como a gente não entende que é apenas uma energia, a gente começa a direcionar ela. A gente acha que tem que achar um culpado. É muito inconsciente. Quando a gente está sentindo algo, vocês já perceberam como vocês tendem a procurar alguém para jogar aquela energia? Então, culpar alguém é direcionar a minha energia. Eu quero tanto me livrar disso e eu não sei lidar com isso. Por isso que ter consciência e fazer esses movimentos é importante. Então eu tenho tanta essa coisa, eu não sei como lidar com isso, que eu vou direcionar para o primeiro que aparecer e me der motivo. E é aí que a gente começa a criar os conflitos, é aí que a gente vai criando reações em cadeia, correntes que vão acorrentando a gente, tá? Então percebe esse movimento, né, da raiva, da impulsividade. Se a gente cuidar da nossa, a gente não vai mais precisar ver a natureza pegando fogo pela gente, a gente não vai mais precisar ver, e sim, tem coisas por trás? Tem, mas não cabe a nós. Lembra que eu falei das crianças? Se você fica alimentando essa raiva, então pensa como é retroalimentar. Você vê aquilo, você sente raiva, você está alimentando aquilo, sem querer, sem perceber, você está alimentando aquele fogo, porque é energia, né? Então como que você vai cuidar, como que você vai curar? Cuidando de você, olhando para você e trabalhando com a sua energia, da raiva, né? A raiva ela é motivação, a raiva ela move a ação, ela faz você sair do lugar. Quantas coisas a gente faz por raiva, mas se às vezes se não tiver raiva, a gente não faz, né? Então a gente tende a julgar, mas a raiva não é necessariamente ruim, mas ela sim precisa ser usada, ela precisa ser canalizada para ação, para projetos, para exercícios. Então, para uma pessoa que está depressiva, prostrada, a raiva é extremamente benéfica, né? Para tirar ela dali. Mas é a raiva contida que é o problema. É a raiva contida. É igual o fogo, né? Se você fica ali com muita energia, uma hora vai dar uma faísca, né? Igual excesso de energia mesmo. O curto-circuito começa assim, né? Excesso de energia, uma hora ele dá ali um circuito, né? O fogo ele começa. Então isso também é excesso de energia, né? Então a gente trabalhar essa energia e entender que o que está acontecendo fora é só um espelhamento do que está acontecendo dentro de cada um.
e a gente precisa aprender a lidar com essas energias, precisa transmutar, né? Deixar que o fogo ele transmute, não que ele consuma a gente por dentro, né? E ficar achando culpados aí, não é legal, não é uma energia benéfica e saudável para ninguém, tá? Então a gente tendo consciência disso, tendo consciência desse processo, a gente consegue fazer a nossa parte. A gente consegue ser uma pessoa saudável, né, em todos os sentidos, mentalmente, fisicamente, porque a gente tem conhecimento, né? Luz é conhecimento. Então, quando eu tenho conhecimento, eu tenho consciência do que está acontecendo e eu faço a minha parte, eu faço o que me cabe, né? Então, isso muda tudo. Isso faz realmente o fogo se apagar, porque dentro de mim esse fogo se apagou. A gente é espelho, a gente é uma fagulhinha conectada com a outra, que está conectada com a outra, e todo mundo espelho que está vivendo na humanidade. Então, todo mundo olhando para si e curando e olhando para essa raiva, né? Porque a gente fica lá, né? Tenho até um exemplo. Tem uma moça, né? Entrei no Facebook, eu entro uma vez por dia para olhar a página que eu tenho lá também, né? E a moça falou exatamente assim: eu durmo com ódio eu acordo com ódio do presidente e eu durmo com ódio do presidente. Ela falou o nome dele. Graças a vocês que votaram nele. Então, olha o movimento aqui. Ela não tá com raiva do presidente, ela está com ódio, né? Ela falou essa palavra. Ela tá com ódio, ponto. Ela está direcionando essa energia para alguém. Então, ela encontrou lá uma pessoa que ela vai direcionar essa energia. Se não fosse o presidente, ia ser o pai dela, ou às vezes pode ser inclusive do pai dela que ela está espelhando nesse masculino que o outro expressa. E ela culpa o outro ainda. Então, quer dizer, o outro é culpado pelo que eu sinto. Né? Então a gente perceber esse movimento, não adianta a gente ter raiva do presidente, de quem tacou fogo, se dentro de mim eu também tenho raiva, se eu não lido com a minha raiva, se eu não lido com a raiva que eu sinto das pessoas que estão ao meu redor, porque é essa raiva que está fazendo esse fogo. Percebem? A raiva de todo mundo criou uma faísca e essa faísca simboliza, né? Simboliza o que está acontecendo. E esse fogo ele está dizendo, é hora de transmutar, chegou a hora de transmutar. Tá? Então, realmente são reflexões importantes que vieram para mim e agora a gente vai fazer realmente a limpeza. Então, não adianta só falar assim, vamos fazer a nossa parte e tal e tchau, né? Então, eu me proponho, né, eu senti de vir aqui falar com vocês para a gente fazer essa meditação pela paz, pela transmutação, para a gente se conectar com energias elevadas, mas lembre do amanhã. Amanhã vocês vão ter que fazer diferente, vocês vão ter que rever o uso da internet que está deixando ansioso, que está gerando raiva, que está fazendo você sentir raiva do outro, né? Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer exercício, nem que seja uma caminhada no quarteirão, vou cuidar melhor da natureza, se eu vir um lixo na rua, não importa quem jogou, eu vou pegar, eu vou cuidar mais da minha família, vou compartilhar mais o que eu sinto, né? Eu vou falar sobre sentimentos, vou escrever sobre eles, não vou deixar eles escorregarem de mim, né? Eles ferirem as pessoas, simplesmente porque eu não sei lidar com isso, né? Então, começar a perceber o que você pode fazer para você na sua vida, né? Porque é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui desperto hoje, consciente, falando sobre essas coisas, porque a gente está pronto, a gente é a linha de frente, né? E sintam orgulho disso, sintam orgulho de estar aqui e falar assim, nossa, eu tô na linha de frente. Eu vim com essa consciência desperta para poder fazer o que está ao meu alcance para o mundo ser um lugar melhor, né? Porque ele só vai ser um lugar melhor quando a gente for uma pessoa melhor e não o contrário, né? Porque o mundo é só um reflexo de cada um. Então, se você puder fazer isso ao seu redor, você já está criando um mundo melhor, né? E você consegue, com a energia que vai sendo criada aí, exponencialmente ela vai chegar. Então, quando a gente eleva a nossa energia, quando a gente está numa frequência elevada, a nossa frequência ela vai influenciando as pessoas, assim como a internet influencia, né? Frequência mesmo, a nossa frequência vai influenciando as pessoas ao nosso redor. E não é no sentido de, vamos vibrar paz e amor, esquecer as coisas ruins. Não é esse sentido. É realmente ter consciência do que está acontecendo, mas falar, eu escolho focar nas coisas boas e eu escolho focar no que eu posso fazer de bom. É difícil lidar com as sombras?
sombras? Muito. Todo mundo está lidando com isso. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou olhar para as minhas sombras e eu vou acolher elas, eu vou cuidar delas, mas eu vou dissolvê-las, né? No fogo da consciência, no fogo espiritual que ele realmente representa, tá bom? Então, eu vou fechar, né? Vou finalizar, até porque já vai dar o tempo aqui. Para mim, acho que 1 minuto. E aí a gente volta, tá bom? Para fazer a meditação. Vou encerrar aqui e quem puder fazer é só voltar. E quem não puder vai ficar disponível depois, tá bom? Já volto. Voltando. Voltando. Oi, Aline. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho para a gente poder fazer a nossa meditação. Só comentando uma coisinha que eu esqueci, né, de falar, que esses pontos do ano, né, os equinócios e os solstícios, né, hoje é um dia especial, não só porque é o equinócio de primavera, mas o que ele representa? Ele representa uma abertura energética, né, o que a gente chama de portal, né, e existe muito essa coisa, porque é um portal, tal, né, mas o que é um portal? Um portal é uma entrada maior de energia, né, então se a gente pensar, a gente está recebendo energia o tempo todo, né, e aqui é energia mesmo, né, de fótons que vem do Sol central, enfim, energia, né, condensada ali do universo. E nesses momentos, né, de alinhamento, e aqui alinhamento mesmo, né, da posição da Terra ali em relação ao universo, ao sistema solar, né, nesses movimentos é como se houvesse uma abertura maior e a gente recebesse uma incidência maior de luz, que é consciência. Então, luz é o quê? Com consciência, conhecimento, né, coisas que elevam o nosso espírito, porque fazem a gente sair dessa coisa mais mundana, dessa coisa mais humana, né, mais egóica, e ver além, né? Então é como se a gente ganhasse uma nova percepção das coisas, e isso é muito bom, né, para quem escolhe sair do apego a um ponto de vista, uma visão das coisas. Então quem é muito voltado para o outro e acha que é o outro que está errado, ele não consegue mudar o ponto de vista para ver as coisas de uma outra forma, né? Então ele não consegue conceber, por exemplo, essa questão da infância espiritual, né? Ele não consegue ver o outro como uma criança, né? Então nesse ponto é porque ele também é uma criança. Se você sabe a criança brigando, fala, a culpa é dele, não, a culpa é dele, e nenhuma nunca vai admitir que tá errada, porque elas não estão vendo outro ponto de vista no seu delas, né? Então perceber, e quando a gente abre o nosso campo e diz sim, tipo, conscientemente eu me abro para receber essa energia maior que vem nessas aberturas, né? Tipo, aproveitar esses portais para receber essa energia mais forte. Quando a gente faz esse movimento e a gente aceita, né, soltar esses apegos a pontos de vista, a dores que a gente guarda, a gente tá pronto para se libertar, a gente tá pronto para deixar esse fogo transmutar, tá? Então vai ser mais ou menos assim que vai funcionar a nossa meditação, mas lembra também de depois pegar tudo isso que você ouviu aqui e fazer nem que seja uma pequena modificação na sua vida, porque é para isso que serve, né? A informação, a consciência sobre algo, a gente perceber que dá sim para fazer diferente e dá para aproveitar o melhor daquilo, né? Viver a vida de uma maneira mais leve e mais positiva, tá bom? Então vamos lá. Vou pedir para quem for ficar, é só ficar aqui comigo, e quem não puder, depois eu vou deixar disponível, tá? Isso foi sem querer, então vou pedir para vocês fecharem os olhos agora. Encontrarem uma posição confortável aí para a gente começar. Respire fundo. Feche seus olhos agora e se entregue a essa experiência. Respire profundamente
e tome consciência do seu corpo e do espaço que ele ocupa. Tome consciência do ambiente ao seu redor, do espaço que o ar ocupa ao seu redor e também do ar que entra e sai pelo seu nariz. Vá percebendo como que está o seu corpo agora. Observe, sinta como é estar no seu corpo. Existe alguma sensação, um incômodo, uma tensão, uma dor? Coloque sua atenção ali e apenas observe e deixe que isso se dissolva ou permita que ele continue. Respire e intencione que a cada respiração você se sinta mais e mais relaxado ou relaxada. Permita que esse relaxamento seja instalado em você. Permita que cada músculo do seu corpo possa soltar todas as tensões que ele vem armazenando, resultado de pensamentos recorrentes, da ansiedade, da rigidez. Escolha soltar isso, pelo menos por enquanto, para que você possa viver a melhor experiência. Respire. Sinta o seu corpo relaxado, aberto. E agora se conecte de maneira consciente com o elemento fogo. Visualize-o da maneira que sentir. Pode ser uma fogueira na sua frente, pode ser uma chama espiritual que entra pelo topo da sua cabeça. Veja como ele se mostra a você. Se conecte, sinta o elemento fogo agora. Pode ser que você sinta um pouco de calor, justamente por esse elemento representar o fogo que aquece. E deixe que esse fogo comece a transmutar os sentimentos mais desafiadores que você esteja guardando aí dentro. Eu quero que você comece se libertando da culpa por sentir essas coisas. Lembre-se sempre que somos apenas humanos, mesmo que temporariamente. E faz parte da experiência humana sentir todas as emoções, pois só a partir da polaridade entre elas nós podemos experienciar a vida. A questão é que quanto mais consciência adquirimos sobre tudo isso, mais conseguimos nos manter nas melhores vibrações e não mais nos identificamos com as emoções mais baixas. Sinta o fogo liberando a culpa e agora deixe que ele comece a agir por todas as emoções que se encontram aí. Toda raiva,
todo o ódio, toda a mágoa, toda a inveja. Deixe que venha, que flua, que seja transmutado nesse fogo espiritual que está agindo em você. Sinta a força desse fogo transmutando tudo. Libere, solte sem medo, porque quando esse fogo apagar, o que vai restar é uma paz indescritível e um amor crescente dentro de você. Perceba se existe alguma outra emoção ou sensação que não tenha sido nomeada e deixe que ela se apresente. Deixe que ela se mostre. Agradeça por estar te mostrando as polaridades dentro dessa dualidade e permita que ela seja transmutada também. Se existe alguma situação que você venha passando, algum desafio que você não vê saída, imagine essa sensação, essa situação sendo transmutados por esse fogo também. Coloque essa energia e peça para que o fogo dissolva todas essas energias desqualificadas e que também libere em você a sua parte nisso, que libere o que você reprimiu, que no fundo você sente, para atrair essa situação que te mostra na verdade o desequilíbrio interno. Comece a sentir lentamente gratidão por essa energia, por esse fogo de transmutação, por ele estar fazendo esse trabalho em você, na sua vida, para que você possa curar essa energia e transformá-la em uma vibração muito mais elevada, para que a Terra possa se transformar num jardim de paz. Imagine esse fogo se distanciando, subindo pelo ar e indo embora. E imagine que todo o fogo que consome a Terra hoje começa a ir embora também, já que não há mais nada a consumir, não há nenhuma energia em excesso, porque a transmutação foi feita. Agora imagine, sinta que uma luz branca, luminosa, sutil, entra pelo topo da sua cabeça, uma pirâmide de luz, logo acima dela, e vai instalando em você a paz, a mais profunda paz que possa existir, que talvez você nunca tenha sentido antes. É uma sensação indescritível de que tudo está bem como está, de que o seu coração está em paz com a vida, com você mesmo. Deixe que essa paz seja instalada em cada uma das suas células,
e permita que ela faça morada em você a partir de agora. E imagine que do centro do seu peito vai nascendo uma pomba branca que representa a paz. E você vai pegá-la com as suas mãos e deixá-la voar em direção ao céu. Esse é o seu presente de paz para a Terra. Essa é a sua contribuição, transmutar as suas energias e oferecer a paz que o mundo tanto precisa. Eu quero que você imagine muitas e muitas pombinhas brancas voando pela terra e que por onde elas passam, a paz se instala. As pessoas se abraçam, são gentis umas com as outras. O mundo está em paz, porque eu estou em paz. A minha paz é a paz do mundo. O mundo está em paz, porque eu estou em paz. A minha paz é a paz do mundo. E agora imagine o planeta Terra inundado com a energia da paz. Uma luz branca, brilhante, luminosa, como uma aura que protege e envolve a Terra. E a própria Terra agora se transforma numa pombinha, uma pomba branca, que vai voar pelo universo. Respire. E eu quero que você imagine agora uma situação de paz na sua vida. Eu quero que você imagine as pessoas te tratando bem. Eu quero que você imagine você sorrindo, você se sentindo bem, alinhado, alinhada com essa paz e vendo, vivenciando isso ao seu redor, sabendo que é possível sim ter uma vida cheia de paz. Visualize com clareza, com convicção, com confiança esse cenário. E agradeça por poder ser um emissário e uma emissária da paz. Você é essa pomba que representa o arquétipo da paz. Você pode voar longe levando a paz. Você já é a paz. A sua vida está em paz. Sinta essa paz. E recorra a essa paz sempre que precisar, porque ela já está aí, à sua disposição. Sempre esteve, mas agora você tem consciência dela. Respire fundo. Fique um pouco com essa energia de paz, com essa sensação maravilhosa de que tudo está em paz. O mundo está em paz, porque eu estou em paz.
Comece a voltar a sua atenção agora para o seu corpo. Vai sentindo lentamente suas mãos, seus pés. Talvez você sinta também as suas asas. E não mais porque você é uma pombinha, mas porque você também é um anjo. Pode ter certeza disso. Respire. Comece a voltar a sua atenção para o momento presente, sentindo essa energia. Quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar para aqui, para agora. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham sentido aí essa energia. Foi muito lindo, né? Eu nunca sei muito bem o que vai aparecer, porque eu não preparo, né, as meditações, eu só me deixo guiar. E pra mim foi maravilhoso, assim, foi uma coisa que tô emocionada. Ai, gente, gratidão, viu? Gratidão por vocês estarem aqui, por vocês serem quem vocês são, viu? Eu honro cada um de vocês e a presença de vocês aqui. Guarda essa paz, se conecta com ela sempre que vocês precisarem. E saibam que quando a gente está em paz, o mundo está em paz. Então a paz está dentro da gente, né? Então vamos fazer nossa parte, cuidar dessa ansiedade, né? Fazer o que for necessário, meditar, fazer exercício, né? Sempre que vocês sentirem, precisarem, é só fazer novamente. Eu vou deixar aqui salva, depois eu vou pôr lá no YouTube, na quinta, e depois eu vou deixar também, fazer ela separada, né? Deixá-la no YouTube, pôr no Insight Timer, tá? Com o tempo eu vou fazendo tudo isso, com essa meditação. Foi muito linda a pombinha, né? A pombinha realmente foi uma surpresa para mim. Foi algo que eu não tinha preparado. Tá bom, gente? Gratidão enorme. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, tenha feito sentido tudo que eu falei. São reflexões necessárias, né? A gente precisa realmente acordar, despertar de verdade. E tem coisas que a gente tem que lidar, não tem jeito, né? Não adianta ficar só falando paz e amor, mas vendo a vida, mostrando coisas diferentes, né, pra gente. Então, uma hora a gente tem que decidir o que fazer a respeito, né? Então, a gente se vê, a gente se fala por aqui e fiquem bem aí, mantenham essa energia, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.